queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas de língua portuguesa do nono ano. Segunda-feira, dia 4/5/2020, a nossa aula hoje tem por objetivo corrigir as atividades propostas na segunda-feira passada, na aula anterior, e revisar todos os conteúdos já trabalhados até aqui para que você possa ter um suporte para fazer a sua atividade avaliativa. Então, fiquem bem atentos, acompanhem essa videoaula para que no momento que você for fazer a sua prova, a sua avaliação, você não tenha dúvida. Acompanhe comigo. Número 1, nós temos o enunciado, um período composto. Uma empresa só atinge a maturidade quando trabalha o seu lado infantil. Nós temos o verbo atinge e o verbo trabalha. Então, nós vamos separar estas duas orações e classificá-las. A primeira oração: uma empresa só atinge a maturidade. Esta oração é a oração principal, pois ela não traz uma conjunção. Diferente da segunda, que é introduzida pela conjunção quando. Então, a segunda, quando trabalha o seu lado infantil. Quando marca um tempo. Oração subordinada adverbial temporal. No 2, nós temos frases de caminhão. Você deve separar essas orações, desses períodos compostos, sublinhar a oração adverbial e classificá-la. Eu deixei em destaque de roxo as orações adverbiais, só que vocês vão sublinhar. E separar com a barra a oração principal da oração adverbial. Depois, classificar essa oração adverbial. E para isso você deve encontrar a conjunção presente na oração subordinada adverbial. Na letra A, se ferradura desse sorte, burro não puxava a carroça. A oração adverbial, se ferradura desse sorte. O C, uma condição. Oração subordinada adverbial condicional. Passarinho não come pedra porque sabe o bico que tem. Porque sabe o bico que tem, oração adverbial que você deve sublinhar. O porquê indica uma causa. Oração subordinada adverbial causal. Na C, preguiça é o ato de descansar antes de estar cansado. Sublinhe antes de estar cansado, que é a oração adverbial, antes de, depois de, quando, enquanto. Oração subordinada adverbial temporal. Na D, seja paciente na estrada para não ser paciente no hospital. Sublinhe a oração adverbial para não ser paciente no hospital. Para que, a fim de que, marca o quê? Uma finalidade. Oração subordinada adverbial final. Sou grande porque respeito os pequenos. Observe novamente o porquê, que indica a causa. Então, porque respeito os pequenos é uma oração subordinada adverbial causal. E na F, se me vires abraçado com mulher feia, separa que é briga. Se me vires abraçado com mulher feia, é a oração que você deve sublinhar, que é a oração adverbial. Observe a conjunção C, como na letra A, que indica a condição. Trata-se, então, de uma oração subordinada adverbial condicional. No 2, nós vamos ler um poema de Ferreira Goulart para responder às questões propostas. Poema intitulado Cantiga para não morrer. Quando você for embora, moça branca como a neve, me leve. Se acaso você não possa me carregar pela mão,
menina branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa por acaso me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa, por tanta coisa que leve, já viva em seu pensamento, menina branca de neve, me leve no esquecimento. Vamos lá. Letra A, identificar o tema central do poema. Vocês sabem que num texto em verso, num poema, o eu lírico, o eu poético expressa os seus sentimentos acerca de algo. Então, o tema central deste poema é o eu lírico se dirigir à pessoa amada, à mulher amada, chamando-a, né, de moça branca de neve, pedindo-a para nunca o esquecer, para que nunca o esqueça. Sempre levá-lo consigo, para nunca morrer este amor. Observe agora a primeira estrofe do poema. Na primeira estrofe, nós temos a oração quando você for embora. O quando. Essa conjunção adverbial expressa que circunstância? A circunstância de tempo. O que essa circunstância conota em relação à continuidade do amor? Entende-se que o amor entre eles pode acabar com o passar do tempo, com a distância, ou mesmo com esquecimento, né, em suas lembranças, nas lembranças da menina branca de neve. Então, ela pode esquecer. Então, qual é a relação com o tempo? Com o passar do tempo, o amor pode acabar entre eles. Observe agora estas orações. É uma construção paralelística, um paralelismo, que é a repetição, né, constante de palavras em versos. Se acaso você não possa, se no coração não possa, e se aí também não possa. Temos a conjunção se presente nessas três orações. Qual a circunstância que expressa essa conjunção se? Expressa uma condição. São orações subordinadas adverbiais condicionais. Considerando-se que paralelismos são estruturas de repetição, o que as repetições sugerem no plano do relacionamento entre o eu lírico e a mulher amada? O se vai indicar o quê? Uma hipótese, uma possibilidade desse amor continuar ou acabar. Na D, como justifica o título, né, do poema? Como você justificaria? O título, Cantiga para não morrer, sugere que o eu lírico, o eu poético, faz uma canção para a amada, ó, cantiga, uma canção para a amada, com o propósito, com o objetivo do amor entre eles não acabar. Cantiga para não morrer. Então, é uma canção dedicada à amada para que o amor deles não morra. 4, nós temos uma tirinha. O pai da Aline. À medida que vamos ficando mais velhos, aprendemos a lidar melhor com as nossas perdas, menos com a dos cabelos. Na letra A, nós temos aí a oração do primeiro quadrinho, que relaciona-se com a do segundo quadrinho, por meio da locução conjuntiva à medida que. Qual o valor semântico de à medida que? Proporção. E como se classifica essa oração subordinada adverbial? À medida que vamos ficando mais velhos. Oração subordinada adverbial proporcional. À medida que, à proporção que.
No 5, nós vamos observar que tanto as orações substantivas e adjetivas, que nós já estudamos, quanto as adverbiais, que estamos estudando recentemente, apresentam-se em duas formas, desenvolvidas e reduzidas. Desenvolvidas apresentam o quê? Um verbo flexionado, conjugado, e a presença de uma conjunção. Já as reduzidas não apresentam uma conjunção e o verbo vai estar numa forma nominal, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Veja os exemplos. Apesar de se esforçar muito, não obteve a premiação. Apesar de se esforçar muito, é uma oração subordinada adverbial concessiva, porque embora, se esforce muito, posso colocar essa conjunção aí, e o apesar de se esforçar, o esforçar está no infinitivo. Então, ela é concessiva reduzida de infinitivo. Estudando, aprenderá matemática. Então, se você estudar, então ela é condicional, só que o estudando está no gerúndio, condicional reduzida de gerúndio. Distribuídas as tarefas, cada um voltou ao trabalho. Temporal, quando as tarefas foram distribuídas. Então, ela é temporal reduzida de particípio. Distribuídas, distribuído, está no particípio. Agora vocês vão ler esta tirinha para responder às questões. Tantra, vamos ficar aqui vendo os meninos bonitos do colégio? Só tem garoto sarado. É só a gente ficar na nossa que alguma coisa pro nosso lado rola. Mas rola o quê? Aí, bum, uma bolada. Rola bola. Jogue aqui. Vai, mina. Rápido. Joga logo. Então, as meninas levaram uma bolada. No primeiro quadrinho da tira, na fala da personagem Luke, há um período composto. Nesse período, nós temos a oração vendo os meninos bonitos do colégio, que é uma oração reduzida. Não apresenta a conjunção e o vendo está numa forma nominal, no gerúndio. Nós vamos desenvolvê-la e depois classificá-la. Para desenvolvê-la, o verbo vendo vai ser flexionado e temos que colocar a presença, temos que utilizar uma conjunção adverbial. Vamos ficar aqui para vermos os meninos bonitos do colégio, a fim de que possamos ver, pode ser também. É uma oração subordinada adverbial final. Letra B. Observe no segundo quadrinho a frase dita pela personagem Luke. Trata-se de um período composto de duas orações. O tipo de relação existente, qual é o tipo de relação semântica existente entre elas? Percebam que não há uma dependência sintática entre essas orações do período composto no segundo quadrinho. Nós temos a conjunção mas, que indica oposição ou contraste. Trata-se, então, de uma oração coordenada sindética adversativa. No 6, nós vamos observar que as orações adverbiais estão reduzidas. Elas estão em destaque, negrito. E vocês devem classificá-las. Adverbial, o que? E reduzida de que? Letra A. Ao viajar, não tome bebidas alcoólicas. Quando você for viajar, então ela é temporal e reduzida de infinitivo. Viajar, estar no infinitivo. Na B.
Não pude participar do campeonato por estar muito gripada. Por que eu estava muito gripada? Então, é causal e reduzida de infinitivo. O estar é um verbo no infinitivo. Ofendi meu amigo sem querer. Concessiva, porque aí é uma concessão. Embora não quisesse, ofendi meu amigo. Reduzida também de infinitivo, querer. Você, varrendo o quarto, não terá encontrado algumas? Então, quando você estava varrendo o quarto, não encontrou algumas? Então, percebam que é temporal, reduzida de gerúndio, varrendo, verbo terminado em NDO. Surpreendido em falta grave, o menino chorava copiosamente. O menino chorava copiosamente porque foi surpreendido com falta grave. Visto que, uma vez que, causal e reduzida de particípio, surpreendido, DO. Mesmo relido o texto, André não entendeu metade. André, embora tenha relido o texto, André não entendeu a metade. Então também é concessiva, reduzida de particípio, relido. Prevendo uma atitude agressiva, não disse absolutamente nada. Como previa uma atitude agressiva, não disse absolutamente nada. Ou não disse absolutamente nada porque previa uma atitude agressiva. Então, ela é causal, reduzida de gerúndio, prevendo, NDO. 7. Nós vamos classificar as orações destacadas. São orações adverbiais, podendo ser 9 as adverbiais. Temporal, causal, condicional, proporcional, concessiva, consecutiva, comparativa, conformativa e final. Letra A. O artista pintou tantas obras que acabou intoxicado. Há uma consequência, tantas que. Ela é consecutiva. Segundo prevêem cientistas, o homem estará em Marte em 2025. Segundo prevêem cientistas, conforme, conformativa. A menina não se aborrecerá a menos que alguém entre no seu quarto. Embora, concessiva. À proporção que ele cresce, vai ficando menos paciente. À proporção que, à medida que, proporcional. Quando ouvi, cumprimentei-o. Quando, temporal. Não saiu porque já era tarde. Por quê? Como já era tarde, não saiu. Causal. Estudou a fim de que pudesse passar no concurso. A fim de que, para que. Final. Se fosse honesto, não estaria intranquilo. Se, caso, condicional. As crianças são sábias como os adultos, tal qual os adultos. Há uma relação de comparação. Neste caso, ela é comparativa. Então, queridos alunos, finalizamos a correção das atividades da aula passada e agora nós faremos uma revisão de conteúdos. É a palavra do dia hoje, revisão de conteúdos, para que vocês possam fazer a atividade avaliativa com êxito e sucesso. Queridos alunos, hoje nós faremos então a revisão de tudo que já foi estudado e trabalhado para que vocês possam fazer uma atividade avaliativa. O que vocês acham? Vamos exercitar o que aprendemos? Nós já aprendemos as figuras de linguagem, que são noções estilísticas, metáfora, metonímia e
hipérbole, personificação ou prosopopeia, antítese, eufemismo, ironia. Nós temos uma apostila com essas figuras de linguagem. Consulte essa apostila, faça a leitura, o estudo novamente, retorne a este conteúdo. Estudamos sobre os períodos compostos, simples e compostos. E os compostos, compostos por coordenação e subordinação. Na coordenação, não há uma dependência sintática entre as orações. Se eu separá-las, cada uma terá os seus respectivos sujeitos e predicados e não vai haver uma dependência. Enquanto na subordinação, há uma dependência sintática entre as orações. Nas coordenadas, nós temos as assindéticas, que não possuem conjunções, e sindéticas, que possuem conjunções. Sindéticas são 5. Aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa, alternativa. E no período composto por subordinação, que há essa dependência sintática entre as orações. Elas podem ser orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. As substantivas exercem funções sintáticas introduzidas pela conjunção integrante que. Então, pode ser objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva, subjetiva. Já as adjetivas são introduzidas por um pronome relativo que faz referência a um antecedente. A função da oração subordinada adjetiva é qualificar ou caracterizar este antecedente, podendo ser explicativa ou restritiva. A explicativa fica entre vírgulas. Já a restritiva, como ela restringe, ela não utiliza as vírgulas. E a última que nós estudamos recentemente, as orações subordinadas adverbiais. As adverbiais são aquelas que exercem circunstâncias em relação à oração principal, podendo ser temporal, causal, final, proporcional, consecutiva, concessiva, comparativa. São 9 as orações adverbiais. E o pronome relativo, que introduz as orações subordinadas adjetivas, nós estudamos. Quais são os pronomes relativos? O que pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais. O cujo e as variantes cujo, cuja, cujos, cujas. O onde, que marca um tempo, ou em que marca um tempo também. E as funções sintáticas desses pronomes relativos. Para isso, eu devo substituir na oração adjetiva, que é introduzida por este pronome relativo, o pronome relativo pelo antecedente. A função sintática do antecedente será a função sintática deste pronome relativo. Ok? Vamos lá, então. Sobre as figuras de linguagem, nós temos lá, comparação, uso de elementos comparativos como, tal qual, a metáfora, que é o emprego de uma palavra com sentido figurado, um sentido que não é comum. Se eu falo assim, por exemplo, na comparação, meu pai é bravo como uma fera, aí eu tenho um exemplo de comparação. Se eu falo, meu amor é um fogo ardente, já é uma metáfora, associação de ideias com sentido figurado. A metonímia é a substituição de uma palavra por outra. Olha o exemplo. Li Machado de Assis. Machado de Assis é o nome do escritor e não da obra. Personificação ou prosopopeia. Atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais.
O sol anda pelo céu nublado. O silêncio habita em meu coração. Casos de personificação. Antíteses são palavras contrárias. A vida é um mar de rosas. A morte é o fim de tudo. Vida e morte. Bem e mal, alegria, tristeza. Paradoxo é como se fosse uma antítese. Só que o paradoxo são as ideias que se anulam. Ideias opostas, mas que vão se anular. Hipérbole é emprego do exagero. Falei com você 1000 vezes. Estou morto de fome. Elipse, omissão de um termo. Se eu falo assim, por exemplo, cheguei cedo do trabalho. Quem cheguei eu é um sujeito oculto. Isso é um caso de elipse. Hipérbato, uma inversão sintática. Você substitui lá, geralmente é o sujeito, depois o predicado. Então, se eu falo assim, olha, brilham no céu as estrelas, eu tenho um caso de hipérbato ou inversão. As estrelas brilham no céu. Eu joguei o sujeito para depois, posposto ao verbo, no final. Onomatopeia, sons ou ruídos provocados por algo. Plaft, bum, exemplos de onomatopeias. Esse é o caso de uma figura sonora. Neologismo, criação de uma palavra, invenção de uma palavra que não está no dicionário, foi criada. Pleonasmo, redundância, reforçar uma ideia, expressões redundantes. Temos o pleonasmo, né, vicioso e o literário. O vicioso, subir para cima, entrar para dentro, descer para baixo. E o literário, sonhei um sonho tão bem sonhado que acordei muito bem. Sonhei, sonho, sonhado. Palavras redundantes. Assonância e aliteração também são figuras sonoras. A assonância, repetição de um mesmo fonema vocálico. Por exemplo, várias palavras num verso de uma poesia com a letra A. Amado, amante, antiga, ardente, tá vendo? Agora, a aliteração é o contrário, já é repetição em versos de fonemas consonantais. Por exemplo, o V repetido. Violões, velam, violas, violentas, voluptuosas. A letra V repetida. Aliteração, repetição de sons consonantais, assonância, repetição de sons vocálicos. Anáfora, repetição de palavras ou estruturas no início dos versos. Agora que eu te encontrei, agora que eu te amei, agora que eu estou, agora nunca te esquecerei. Agora que, tudo no início dos versos. É uma anáfora. Eufemismo já é o suavizar das palavras. Para não falar que uma pessoa morreu, eu falo, ela partiu dessa para melhor. Ela foi descansar num sono profundo. Ela foi se encontrar com Deus. E a ironia é afirmar o contrário do que aquilo que você quer dizer. Este time é excelente. Jogou 5 partidas, perdeu 4, empatou 1. Como pode ser excelente? Você está tão bem com esses 120 quilos. Como pode estar bem? Se afirma que está bem e depois se ironiza. Fala que tem 120 quilos. Qual a diferença entre o período composto por coordenação e por subordinação? Na coordenação, as orações são sintaticamente independentes entre si. Recebi os 30.000 às 2 da madrugada numa mala de fundo falso, mas é dinheiro limpo. Então, se eu separar, eu tenho 2 orações que não têm dependência. E o mas é o que vai estabelecer uma relação de oposição ou contraste.
Então, é uma oração, mais é dinheiro limpo, oração coordenada sindética adversativa. Já na subordinação, as orações são sintaticamente dependentes entre si. Pode desempenhar, por exemplo, uma função sintática em relação à oração principal. Exemplo: dizem que você me ama. Dizem a primeira, que é a oração principal. Que você me ama é a segunda. O que é uma conjunção integrante. Quem diz algo, diz o quê. Então, a segunda oração vai funcionar como um objeto direto da primeira. Oração subordinada, substantivo, objetiva direta. Olha o exemplo aí na tela. Te paguei nessa hora para evitar o engarrafamento. Para que evite o engarrafamento? Aí já é um caso de oração subordinada adverbial final. Classificação das coordenadas, orações coordenadas. Quanto à classificação das orações coordenadas, nós temos dois tipos: assindéticas e sindéticas. Assindéticas são orações coordenadas entre si e que não são ligadas através de um conectivo, de uma conjunção. Estão apenas justapostas. Eu fui ao cinema, vírgula, comi uma pipoca, vírgula, assisti um belo filme. Então não tem nenhuma conjunção, são todas assindéticas. Já sindéticas, ao contrário da anterior, são orações coordenadas entre si, mas que são ligadas por meio, através de uma conjunção coordenativa. As coordenadas, então, assindéticas, sem conjunção, sem conectivo. Sindéticas, com conjunção, com conectivo, e podem ser sindéticas aditiva, e, nem, mas também, bem como, indica a adição. Adversativas, mas, porém, no entanto, contudo, entretanto, todavia, indica contraste ou oposição. Alternativas, ou, ora, seja, quer, indica alternância ou exclusão. Conclusivas, por isso, portanto, então, indica uma conclusão. Explicativas, pois, porque e que, indicam uma explicação. Já as subordinadas substantivas podem ser classificadas em subjetiva, que exerce a função de um sujeito. É possível que ele viaje outra vez. É possível isto. Aí eu inverto. Isto é possível. Sujeito da oração. Oração subordinada substantiva subjetiva. Percebam que sempre quando começar com o verbo ser, tá, será subjetiva. Pode ser também um convém. Convém que você venha me ver. Convém isto convém. Já a subordinada substantiva objetiva direta exerce a função de objeto direto. Então, na primeira oração, que é a oração principal, nós teremos um verbo transitivo direto. Ele me perguntou se ela viajaria outra vez. O se aí é a conjunção integrante, que pode ser o que ou se. Quem pergunta, pergunta algo, pergunta o que. Se ela viajaria outra vez, funciona como objeto direto, portanto, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ele disse que me ama. Quem disse, disse algo. Disse o quê? Que me ama. Objeto direto. A oração subordinada substantiva objetiva indireta funciona como objeto indireto. E o objeto indireto é aquele complemento verbal que necessita de uma preposição. Necessito de que você viaje novamente. Quem necessita, necessita de algo, necessita de que. De que você viaje novamente funciona como um objeto indireto. Portanto, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta.
Eu preciso de que venha me ver. Quem precisa, precisa de algo, precisa de que. Também na completiva nominal, apresentará uma preposição. Porém, diferente da objetiva indireta, que a preposição lá completa o sentido de um verbo transitivo indireto, esta preposição vai introduzir uma oração que vai completar o sentido de um nome. Por isso que é completiva nominal. Exerce função de um complemento nominal. Tenho medo de que ela não viaje novamente. Eu, sujeito oculto, tenho, verbo transitivo direto. Quem tem algo. Tem o quê? Medo. Medo é um objeto direto. O medo é um substantivo. Então, de que ela não viaje novamente, completa o sentido de um nome. Portanto, ela é completiva nominal. Já a predicativa exerce a função de um predicativo do sujeito. Então, você sabe muito bem que a predicativa, ela qualifica o sujeito e é ligada por meio de um verbo de ligação. Meu medo é um verbo de ligação, que ela não viaje outra vez. A verdade é que eu nunca te enganei. É verbo de ligação, que eu nunca te enganei, funciona como predicativo do sujeito. Então, ela é subordinada, substantiva, predicativa. E a apositiva exerce a função de um aposto. Aposto é aquele termo que faz referência a um termo antecedente. A apositiva, ela vem depois de 2 pontos. Esse era meu receio, 2 pontos. Que ela não viajasse outra vez. Então, é um aposto. Então, a oração subordinada, substantiva, apositiva. Relembrando que a primeira oração, que não traz a conjunção integrante que, é chamada de oração principal. E a segunda, que apresenta a conjunção integrante que, ou a conjunção integrante se, é subordinada substantiva. Você deve analisar e ver a função sintática desta oração em relação à oração principal, para classificá-la. Já as adverbiais, subordinadas adverbiais, também a primeira é o quê? Que não traz, ou a segunda, né? Que não traz a conjunção ou a locução conjuntiva adverbial. Ela é chamada de principal. E a outra, que é introduzida por uma conjunção adverbial ou locução conjuntiva adverbial, ela é causal, concessiva, condicional, consecutiva, comparativa, conformativa, final, proporcional ou temporal. No início do ano, eu passei uma apostila para vocês com o período simples, período composto e o período composto com todas essas orações, tanto as coordenadas quanto as subordinadas. Revise, pegue esse material, leia-o novamente, para que você possa fazer a sua avaliação. Quais são as conjunções causais? Porque, visto que, como, uma vez que, já que. Concessivas, embora, apesar de que, ainda que, se bem que, contanto que. Condicionais, se, caso, contanto que, desde que. Consecutivas, que vai indicar uma consequência. Tanto que, de tal forma que, tão que, falei tanto que fiquei rouco. Comparativas, tal, como, quanto, mais do que, tanto quanto, ou só o como. Conformativas, como, conforme, segundo, consoante. Finais, a fim de que, para que. Proporcionais, à proporção que, à medida que, quanto mais. E temporais,
quando, enquanto, logo que, assim que, depois que marca um tempo. Preste muita atenção que a conjunção como pode ser comparativa, causal ou conformativa. Vou dar exemplos para vocês. Eu sou tão inteligente como meu irmão. Comparativa, tal qual meu irmão. Outro exemplo agora. Como chovia muito, não pude sair de casa. Não pude sair de casa porque chovia muito. Esse como está no início, introduzindo o período. Já é causal. Eu troco por porquê e inverto as orações. Eu fiz a tarefa como foi combinado, conforme foi combinado. Neste caso já é conformativa. E o pronome relativo? Liga a oração subordinada à principal, referindo-se a um termo antecedente, ao qual substitui. O pronome relativo pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Observe os exemplos. Devolvi o dinheiro que me deram por engano. Pronome relativo que, o antecedente, dinheiro. No outono, gosto de ver as folhas que caem. Pronome relativo que, antecedente, as folhas. Estes são os meus sonhos que só revelo a você. Pronome relativo que, antecedente, os meus sonhos. Perceba que eu posso trocar, ó. Devolvi o dinheiro, o qual me deram por engano. No outono, gosto de ver as folhas, as quais caem. Estes são os meus sonhos, os quais só revelo a você. Funções sintáticas dos pronomes relativos. Os pronomes relativos exercem uma função sintática dentro da oração, normalmente a mesma função que exerceria o termo ao qual o pronome relativo faz referência, ou seja, o termo antecedente. Eu reescrevo a oração que apresenta o pronome relativo, substituindo-o pelo antecedente. O carro que corria muito é importado. Qual o antecedente? O carro. O carro corria muito. O carro, sujeito da oração. A mulher que amo é belíssima. A mulher belíssima é a primeira. Que amo é a segunda. Antecedente, mulher. Eu amo a mulher. Quem ama, ama alguém. Ama quem? Objeto direto. Este é o livro de que mais gosto. Este é o livro, a primeira. De que mais gosto, a segunda. Observe que antes do pronome relativo que, nós temos uma preposição, o de. Só existem duas funções sintáticas introduzidas por preposição, o objeto indireto e o complemento nominal. O antecedente é livro. Eu gosto do livro. Quem gosta, gosta de quê? Do livro. Objeto indireto. Gostar é um verbo transitivo e indireto. Este é o animal de que tenho medo. Olha o pronome relativo que antecedido de preposição de. Então, só pode ser objeto indireto, complemento nominal, quando tem preposição. O antecedente é o animal. Tenho medo do animal. Medo de quê? Medo é nome. Então, do animal, complemento nominal. O adjunto adnominal será o que indica posse. Sempre funcionará como adjunto adnominal os pronomes relativos cujo e as variantes cujo, cuja, cujos, cujas. E depois do cujo e as variantes, eu não posso empregar um artigo. Eu não posso falar cujo o dono. É cujo dono.
É errado, não pode empregar um artigo. Esta é a loja cujo dono é João. Então, o antecedente, a loja. O dono da loja é João. Então, indica uma posse. O dono, sujeito, da loja, acompanha o sujeito. É um adjunto adnominal. Já o adjunto adverbial será o onde ou em que, sempre marcando um tempo, porque adjunto, sempre marcando um lugar, desculpa, porque é um adjunto adverbial de lugar. A casa onde moro é espaçosa. A casa é espaçosa, primeira oração, a principal. Onde moro? Moro na casa. Quem mora, mora em que lugar? Na casa. Então, onde? Adjunto adverbial de lugar. Sou aquilo que sou. Sou aquilo é a primeira, principal. Que sou, a segunda. Oração subordinada adjetiva. Então, sou aquilo. Eu, sujeito oculto, sou um verbo de ligação, verbo ser, estar, permanecer, continuar, aparecer, ficar, tornar-se, virar, andar, indica estado, são verbos de ligação. E aquilo vai funcionar como predicativo do sujeito. E o agente da passiva será introduzido pela palavra que, pela palavra por, que é uma preposição. Por quê? A cobra, porque ela foi picada, é venenosa. A cobra é venenosa, oração principal. Porque ela foi picada, oração subordinada. Então, nós temos aí uma locução adverbial. Foi picada. Ela foi picada pela cobra. Aí nós temos um caso de uma oração que está na voz passiva analítica. Ela, sujeito, paciente, sofre ação expressa pelo verbo. Foi picada, locução verbal, pela cobra, o agente da passiva. Porque na voz ativa vai ser o sujeito. Eu vou inverter, ó. Ela foi picada pela cobra. A cobra a picou. Na ativa. Orações subordinadas adjetivas, que são introduzidas pelos pronomes relativos. Podem ser restritiva, faz parte da função sintática do substantivo antecedente, como se fosse um adjunto adnominal, e não é separado, não é isolado por vírgulas. Restritiva. Já explicativa vai funcionar como o aposto explicativo do substantivo antecedente. E sempre está entre vírgulas. Os amigos que não trabalham ou influenciam mal. O sujeito do verbo influenciar será os amigos que não trabalham. A oração que não trabalham, preste atenção, é adjetiva restritiva, porque significa que há amigos que trabalham e os que não trabalham e que somente esses o influenciam. Então, ela restringe, tá? Então, são todos. Portanto, não usa vírgula. Os amigos que não trabalham ou influenciam mal. O sujeito do verbo influenciar é os amigos. Já neste caso, a oração que não trabalham é adjetiva explicativa, está entre vírgulas. Por quê? Significa que todos os seus amigos o influenciam mal, pois eles não trabalham. Então, está generalizando. Enquanto a restritiva restringe, particulariza uma parte do todo, não utilizando vírgulas, a explicativa utiliza vírgulas porque vai generalizar, vai informar todos. Bom, queridos alunos, chegamos ao final da nossa videoaula. Revisamos todos os conteúdos para que você
tenha um excelente desempenho em sua avaliação, em sua atividade avaliativa. Basta você baixar o arquivo, que é a avaliação, imprimir, responder com bastante calma e dedicação. Você pode retornar às videoaulas, retornar às atividades anteriores, às folhas, né, de explicação que eu já passei, para que vocês possam, né, ter um suporte para executar, para cumprir esta avaliação. Eu confio em seu potencial, quero que você capriche, letra legível, início de resposta, letra maiúscula, ponto final. E caso necessite, retorne às videoaulas anteriores, assista-as novamente, para que possam auxiliá-los no momento que farão a avaliação. E eu estarei à inteira disposição de vocês no WhatsApp. Podem me procurar, tirar suas dúvidas, porque o objetivo maior é fazer com que vocês aprendam o conteúdo. Esse é o nosso objetivo. Deixei 2 recadinhos legais aí para vocês, ok? Conquiste seus sonhos com coragem e brilho no olhar. Deus abençoa o destino dos que sonham. Carinhosamente, tio Marcelo. Um grande beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. E eu espero ter contribuído para que vocês possam cumprir, fazer a avaliação de vocês. Eu estarei aqui, torcendo para que tudo dê certo. Tá? Beijos. Tchau, tchau. Até a próxima aula.